Nós já aprendemos sobre os operadores aritméticos e relacionais, e agora chegou a vez de aprendermos sobre os operadores lógicos, e com essa tríade nós vamos poder fazer coisas muito bacanas. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal da Digital Alquimia. Se você ainda não tiver inscrito no canal, aproveite para se inscrever clicando no botãozinho vermelho, ative o sininho para você ser notificado, não esqueça de dar os seus likes nos vídeos e também de compartilhar, principalmente com aqueles seus amigos que querem aprender a programar. Aqui é o lugar certo. Se você ainda não estiver no grupo do Telegram, o grupo do Telegram é um grupo exclusivo que nós criamos para poder interagir com vocês através dessas aulas, dessa série que você está assistindo. E se você está chegando aqui a primeira vez, é importante que você assista a série desde o início. Tem uma playlist que está passando aqui em cima para que você possa assistir desde o início e poder ver esse passo a passo até aqui. O operador lógico, o próprio nome já diz, ele serve para trabalhar com dados lógicos ou dados booleanos. Você lembra que eu disse lá atrás que a função de um operador é relacionar dois valores para resultar num outro valor? E com esse operador aqui também não é diferente. Nesse caso aqui, o operador ele relaciona dois dados lógicos ou booleanos. E o resultado também é uma expressão lógica booleana. Então, para ficar mais fácil, vamos lembrar do operador aritmético. Lembra que a gente tinha lá, ele relacionava um número, aí vinha um operador ali de mais, de menos, dividir, enfim. Depois tinha um segundo número e o resultado também era um número. Só que no operador lógico, o primeiro valor é um booleano, aí tem o operador no meio, depois tem um outro valor booleano e o resultado também é booleano. É meio confuso, eu confesso, de entender só com essa teoria. Mas fica tranquilo que na prática fica tudo mais fácil. Mas antes de eu falar de prática, de eu mostrar na prática, primeiro eu preciso que você saiba que existem tipos desses operadores também, né? Assim como outras coisas. Mas para essa série, para esse vídeo especificamente, eu vou mostrar sobre esses três tipos que eu considero os mais importantes, né? E que com esses três tipos a gente vai conseguir fazer muita coisa. O primeiro tipo que a gente vai conhecer é o tipo chamado de E, ou AND, se a gente for para o inglês, né? Falar em inglês. Nesse operador, o resultado dele será sempre verdadeiro quando os valores de entrada também forem verdadeiros. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar aqui uma tabelinha da verdade, que é a chamada tabela da verdade, eu vou colocar aqui na tela, e aí a gente vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu falei lá, né? O resultado final vai ser verdadeiro se os dois valores de entradas também forem verdadeiros. Então vamos aqui, na tabela da verdade funciona assim, né? A gente cria uma tabela no qual tem um valor 1, valor 2 e o resultado. Se o valor 1 na entrada for verdadeiro e o valor 2 for verdadeiro, o resultado é verdadeiro também. Então é assim, valor 1 verdadeiro e valor 2 verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Aí no segundo exemplo, nessa tabela aqui, se o valor 1 for verdadeiro e o valor 2 for falso, o resultado é falso. Aí o próximo exemplo, se o valor 1 for falso e o valor 2 for verdadeiro, o resultado também é falso. E o último, se o valor 1 for falso e o valor 2 for falso, o resultado também é falso. Vocês viram que eu evidenciei bastante esse E, porque é justamente assim que funciona. Então a gente põe aqui o valor, o operador e o valor, e aí vai ter um resultado, porque ele relaciona dois valores, né? Lembra que eu falei bastante isso lá no começo? É assim que funciona. E essa tabela da verdade está aparecendo para vocês aqui, fica fácil de entender. Então, para esse caso aqui específico, lembrando, se os dois valores forem verdadeiros, o resultado também é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso, tá? Então, é assim que funciona para o operador E. O segundo tipo desse operador que eu quero mostrar é o que nós chamamos de ou em inglês a gente fala OR, né? Nesse tipo aqui de operador, o resultado, né? Estou falando do resultado final. O resultado final ele é verdadeiro sempre que um valor de entrada também for verdadeiro. Caso contrário, ele vai ser falso. E vai ficar mais fácil com a nossa tabelinha. Então, tabelinha aqui na tela. Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios. Se o valor 1 for verdadeiro ou o valor 2 for verdadeiro, o resultado também é verdadeiro. Ou seja, os dois são verdadeiros, o resultado também é verdadeiro. Próximo, se o valor 1 for verdadeiro ou o valor 2 for falso,
o resultado também é verdadeiro. Por quê? Porque lembra que eu falei lá? Ele sempre vai ser verdadeiro, o resultado, quando existir um valor verdadeiro na sua entrada. Então, nesse caso, o valor 1 está como verdadeiro. Ah, mas o valor 2 não está, não importa. Se um valor já estiver como verdadeiro, o resultado, né, final é verdadeiro. Terceiro exemplo, se o valor 1 for falso e o valor 2 for verdadeiro, o resultado é verdadeiro também. Ah, mas o valor 1 não é verdadeiro, ele é falso agora, mas o valor 2 é verdadeiro. Lembra, sempre que tiver um verdadeiro, quando a gente usar o ou, o resultado será verdadeiro. E quando é que ele vai ser falso? Vai ser sempre nesse último caso aqui, que é o valor 1 é falso e o valor 2 também é falso. Aí o resultado é falso, tá? Então, para esse caso, para esse operador, é essa a regrinha. A regra do outro lá é, só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Nesse caso aqui, só vai ser falso se os dois forem falsos. É bem fácil de assimilar dessa forma. O último tipo que nós vamos conhecer aqui é o que nós chamamos de não, ou no inglês nós chamamos de not. Esse operador aqui, ele é o único no qual o valor de entrada que nós recebemos é apenas 1, não são 2. E a função desse cara é sempre inverter a posição desse valor. Então vamos lá, por exemplo, se a entrada for verdadeiro, ele vai passar a se tornar falso. E se a entrada for falsa, ele vai passar a se tornar verdadeiro. Na tabelinha da verdade vai ficar bem claro. Então, valor de entrada, se for verdadeiro, o resultado é falso. Se o valor de entrada for falso, o resultado é verdadeiro. A função desse cara é simplesmente inverter o estado, vamos chamar assim, tá? O estado, né, dessa variável de entrada que é uma booleana. Agora que você já conhece os tipos, é hora da gente praticar um pouco melhor para você entender ainda mais. Vamos para o Service Studio, abra seu Service Studio também, tá? Então vamos criar uma Server Action que eu vou chamar de operadores lógicos, pode ser assim. E aqui eu mostro todos os operadores que a gente tem aqui. Então vamos lá. Como é que funciona, em que momento que a gente vai usar um operador lógico? Dentro de um if, por exemplo. Então eu vou colocar um if aqui, eu não vou colocar nada demais, eu só vou mostrar como ele funciona aqui, tá? Então para a gente ver, a gente precisa clicar aqui na condição. Dá um duplo clique aqui em condição para abrir essa janelinha da condição do if. E aqui a gente vai conhecer como eles funcionam. Então, por exemplo, eu vou só utilizar, né, comparações aqui para que a gente possa utilizar tanto o AND como o OR e como o NOT, tanto o E como o OU e como o NOT. Então eu vou fazer aqui com números. Ah, mas você falou que tem que ser dados booleanos? Tem que ser, você já vai entender já. Então eu vou fazer aqui, ó, eu vou misturar duas coisas, né? Os operadores relacionais e aí o resultado desses operadores relacionais vão gerar um verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui para ficar mais claro. Eu vou fazer o primeiro exemplo, vai ser com o E, com o operador E. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 5 é igual a 5. Isso daqui é um operador relacional, né? O igual ali está verificando se os dois são iguais. Mas se, por exemplo, nessa condição quisesse verificar mais, quisesse ter mais de uma condição, aí é que eu utilizaria um operador lógico. Então eu colocaria aqui, ó, AND, né? Ou eu clicaria aqui, ó, tá vendo? AND. Aí eu vou colocar aqui, e 10 é igual a 10. Olha que interessante. Então eu fiz duas condições aqui, ó. Aqui eu verifiquei se 5 é igual a 5 e se 10 é igual a 10. E é assim que a gente usa os operadores lógicos. Então daqui, ó, aqui vai sair um resultado, vai sair um verdadeiro ou falso. Então aqui o resultado ficaria assim, né? Ficaria assim, ó, true and true, né? Ficaria assim, né? Seria verdadeiro e verdadeiro, o resultado disso aqui. Eu só escrevi para vocês poderem entender, tá? Legal, é assim que a gente utiliza. Então, dessa forma aqui, como a gente aprendeu, quando os dois são verdadeiros, esse cara seria verdadeiro também. Essa condição toda, né? Porque o que está valendo é a condição toda, tá? Quando a gente coloca dessa forma, primeiro ele faz essa condição, depois ele faz essa condição, e depois ele faz a condição toda. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui para 5 igual a 6, aí essa condição toda já seria falsa, né? Porque o primeiro aqui vai dar falso, o segundo vai dar verdadeiro, então o conjunto vai dar falso, né? Por conta daquela tabelinha lá, da tabela da verdade. E aquela tabela, ela mata a pau para a gente poder entender, tá? Beleza, então eu vou deixar aqui. Qual é o outro operador? O outro operador é o OU, né? Ou OR, aqui, ó, OR, tá? Eu só troquei ele ali. Então, nesse caso é a mesma coisa, tá? Então, ele verifica aqui se 5 é igual a 6 ou 10 é igual a 10.
Então 5 é igual a 6? Não, aqui deu um falso. Ou 10 é igual a 10? Sim, aqui é um verdadeiro. Então lá na nossa tabelinha da verdade, a regra do ou ele só vai ser falso quando os dois forem falsos. Nesse caso, esse cara aqui é verdadeiro. Então aqui no nosso if, né, se a gente fosse olhar o if aqui, ele iria para o lado do verdadeiro, tá? Então é assim que funciona. O último, né, o último operador, que é o not, a gente utiliza aqui, ó, deixa eu apagar, é esse cara aqui, ó, not, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui, ó, 5 igual a 5 e coloquei um not na frente. Então esse resultado aqui, né, dá verdadeiro, né? 5 é igual a 5. Só que se eu inverter aqui, o que vai acontecer? Se a gente fosse olhar para o if aqui, ó, teoricamente ele teria aqui para o lado do verdadeiro aqui, ó, que eu não tenho, só estou arrastando aqui para vocês poderem ver. Então, teoricamente, ele teria aqui para o lado do verdadeiro, só que como eu coloquei um not na frente, o que vai acontecer? Deixa eu tirar aqui, ele vai descer para o falso, porque eu estou invertendo o resultado dele. Então, esse cara é bem importante, ele é bem útil para algumas coisas, alguns problemas a gente precisa resolver, e a gente acaba utilizando ele para ficar mais fácil a resolução. E para ficar mais fácil ainda, vamos fazer um exercício, né? Deixa eu apagar aqui e vamos fazer um exercício. Então, ó, o enunciado do exercício é o seguinte. Vou escrever aqui em algum lugar na tela para ficar fácil de vocês lerem. Então tá assim, ó, construa um algoritmo onde vai validar se o número informado pelo usuário está entre 0 e 9. Caso não esteja, deve exibir uma mensagem informando ao usuário. Então a gente vai precisar criar uma página para fazer isso daqui. Então vamos lá, vamos interface aqui. Aqui na interface, na main flow, clica com o botão direito, adicionar web screen. Aqui na web screen eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, validar número. Pode ser, é um nome só para ficar, um nome qualquer, né? Não tem nem o porquê, foi o nome que veio na minha cabeça, tá? Então a gente tem que construir um algoritmo onde vai validar se o número informado pelo usuário está entre 0 e 1. Então a gente precisa ter um input aqui, ok? Um input, que é onde o usuário vai informar um valor, né? É onde ele vai colocar. Então, quando a gente tem um input, que é a caixinha de texto, a gente precisa ter uma variável que vai receber o valor informado pelo usuário. Então, vamos criar uma variável para essa página? Então, botão direito aqui, ó, adicionar uma variável local, que eu vou chamar de número, tá? Simplesmente. E vou mudar aqui para inteiro, que é para ele, porque ele está falando que é entre 0 e 9, né? Então o usuário tem que digitar alguma coisa entre 0 e 9, tá? Legal. Eu vou colocar um botão, porque vai ficar mais fácil também. Então vamos colocar um botãozinho aqui do lado mesmo, tá? Pronto. Coloquei o botão, só que antes eu tenho que atribuir essa variável a esse input. Eu não fiz isso. Então seleciona o input e seleciona a variável aqui, ó, número. Tá bom? Show! Próximo passo, a gente tem que dar uma ação a este botão. Sempre que tiver um botão na tela, ele tem que ter alguma ação. E a gente vem aqui em Destination, ó. Deixa eu abrir um pouquinho mais, ó. E subir um pouco mais aqui, ó. Destination, a gente pode vir aqui e dizer assim, ó, crie, né, New Screen Act, ou seja, nova ação da nossa página. Então, ó, clica aí para ele criar essa ação para a gente. Quando ele faz isso, ele cria uma ação com o mesmo nome que estava o botão, e já deixa aqui o flow, né? O nome disso aqui é flow, ele já deixa o flow pronto para a gente. É aqui que a gente vai ter que trabalhar o nosso algoritmo para resolver esse problema de validar se o número informado pelo usuário está entre 0 e 9. Tá vendo que eu usei o e aí? Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isto, Léo? Vamos lá. Então a gente vai colocar um if, precisamos de um if, que é o if que vai validar. E aqui no if a gente vai colocar uma condição. Então vamos lá. Abrir aqui a caixinha de condição. E aqui na caixa de condição, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar se o número está entre 0 e 9. Vamos pensar aqui, é uma lógica que a gente poderia verificar. A gente tem que verificar, ó, o número, né, que é a variável número. A variável número é maior do que 0 e menor do que 9, olha aí, então vamos fazer assim, então número, a gente está usando dois operadores aqui, a variável número é maior, na verdade tem que ser até o maior ou igual, né, então maior ou igual a 0 e número menor ou igual a 9, dessa forma ele vai estar ali, ó, entre 0 e 9, então vamos pensar aqui, se ele digitar um número 10, por exemplo,
Então, o número 10, ele vai fazer a primeira pergunta aqui, ó, que eu selecionei. Então, ele vai falar, aqui está com o número 10, aí ele vai perguntar, número 10 é maior ou igual a 0? Ele é maior ou igual a 0. Então, isso aqui vai dar verdadeiro, né? Beleza. Aí, o próximo, o número 10 é menor ou igual a 9? Não, ele é falso. Então, quando a gente coloca o quando aqui é verdadeiro só? Quando os dois são verdadeiros. Então, dessa forma, ele vai só dar verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras. Então, agora sim, agora a gente vai conseguir validar. Então, beleza. Tá feito aqui. Deixa eu colocar um AND aqui, ó. Então, eu puxei o AND para ligar aqui. Então, se ele digitar entre o 0 e o 9, né, os números entre 0 e 9, ele vai dar sucesso e não tem que fazer nada. Porém, se não, né, então a condição aqui a gente só está invertido, né? Então a gente pergunta se está entre esse range de valor, se está, deixa passar. Se não, eu tenho que dar uma mensagem. Existem formas de dar mensagens aqui no Service Studio. Uma delas eu vou mostrar já para que vocês conheçam. Eu não sei se eu já mostrei, mas eu vou mostrar aqui, ó. Pega esse cara aqui, ó, Run Server Action, arrasta para cá, tá? E aqui a gente procura por um message, ó, feedback message, tá? Então é feedback message. Seleciona esse carinha aqui. Esse cara aqui que ele é? Ele é uma mensagem na página que vai aparecer, uma mensagem ali, um alertazinho, tá? É isso que vai acontecer. Para esse cara, a gente tem que definir duas coisas para ele. O tipo de mensagem, se é sucesso, se é erro, se é, atenção, se é só uma informação. Então, eu vou dar um erro aqui, tá? E a mensagem propriamente dita. Então, eu vou escrever entre aspas, dizendo o valor informado não está entre 0 e 9. Tá bom? Não está entre 0 e 9. Então, vai acontecer o quê? Se ele não passar nessa condição, ele vai mandar essa mensagem de erro aqui para o usuário, tá bom? Vamos voltar lá para a página, então é só clicar aqui, ó, no nome da página, volta para a página. Então tá assim a nossa página. Só vai ter um campo de texto para o usuário digitar, depois ele vai clicar no botão OK. Vamos fazer um publish para que a gente possa testar e ver se nosso algoritmo está correto. Terminou de fazer a publicação, vamos abrir aqui. Então tá aqui, ó. Então ele está esperando agora para a gente digitar, informar um número. Então vou informar o número 5, vou clicar em OK, não aconteceu nada. Vamos informar o número 11, né, que aí passa do limite. Olha lá, o valor informado não está entre 0 e 1. Vamos colocar um número menos 1, né? Que está abaixo, olha lá, o valor informado não está entre 0 e 1. Então tá aí, nós conseguimos resolver o primeiro só recapitulando, né? Então voltando lá para a ação do OK, ó. Então a gente conseguiu resolver o primeiro já utilizando um operador lógico. Na verdade, utilizamos dois operadores, né? O lógico e o relacional. Então a gente já começa a misturar, por isso que eu falei da tríade começa a ser tão importante, porque a gente usa os aritméticos, os relacionais e os lógicos também. Bom, como sempre e como eu sempre faço, eu vou deixar um desafio para vocês poderem resolver na sua casa. Então é um desafio, eu sempre tento propor algo um pouco mais avançado para vocês poderem esquentar um pouco mais a cabeça. Então se prepara aí, anote aí o exercício e eu quero ver vocês resolverem. Depois eu até posto o gabarito, mas eu quero que vocês tentem e depois interajam com a gente no grupo do Telegram. Já entre aí no grupo do Telegram se você ainda não tiver. Então o enunciado do exercício é o seguinte: uma escola precisa de uma pequena solução para calcular a média das notas dos 4 bimestres, que serão digitadas pelo usuário, e deve exibir se o aluno foi aprovado, reprovado ou está de recuperação, seguindo a regra abaixo. Então a regra é a seguinte: média menor ou igual a 4, ele está reprovado. Se a média for 5 ou 6, ele estará de recuperação. Se a média for igual ou maior que 7, ele está aprovado. Então tem que exibir essa mensagem na tela. Pode ser por feedback, pode ser por uma label na tela, da forma que você quiser. Mas tem que ter ali, ajudando vocês, tem que ter 4 campos e um botão, né? 4 campos e um botão. Aí eu vou dar mais uma dica:
Com essas 4 notas, ele vai ter que fazer uma média, fazer um cálculo de média simples mesmo, média simples, tá? Faz um cálculozinho de média simples, e aí, dependendo do valor, vai mostrar a mensagem, se, dependendo, junto com essa regra aqui. Se for menor ou igual a 4, reprovado. Se for 5 ou 6, recuperação. Se for 7 ou mais, ele está aprovado. Tem que mostrar isso na tela para que a nossa solução fique completa. Então, eu aguardo, espero que você consiga resolver. Esquenta a cabeça, tenta resolver, porque é só assim você vai conseguir aprender de verdade. Você tem que ter problemas para você realmente aprender. E é assim que, né, as pessoas às vezes perguntam como é que a gente consegue subir um nível, né, na programação, e a gente sempre fala que é quando a gente começa a trabalhar, porque a gente realmente começa a ter muitos problemas. Mas se nós nos desafiarmos, aí sim a gente vai conseguir subir níveis, porque é assim que a gente vai conseguir achar soluções para resolver determinado problema. Se você quiser deixar algum comentário aqui, quiser dar alguma sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários, lá embaixo, ó, desce o vídeo aqui no YouTube, lá embaixo tem uma área de comentários, comente o que você quiser. Se você ainda não estiver no grupo do Telegram, não perca tempo, porque lá eu sempre coloco os gabaritos dos exercícios que eu posto aqui para que vocês possam resolver. Lá a gente interage, o pessoal tira dúvida, a gente também, mas o pessoal interage entre si para poder tirar dúvidas relacionadas a esses conteúdos e a outros conteúdos também. Se não for inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe com aqueles amigos que querem aprender a programar, compartilhe esses vídeos aqui, essa série, para que todo mundo possa aprender também. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!